O papel na minha mão não pesa. É apenas uma folha tamanho carta comum e corrente daquele papel branco imaculado que cheira a tinta de impressora laser. O tipo que usam nesses escritórios com ar-condicionado zumbindo suavemente. Mas caramba, sinto como se estivesse carregando uma lápide de granito. Levanto o olhar para meu único filho, Marcos, 28 anos. Seu terno se ajusta ao corpo dele, magro mas tonificado. Um corpo que nunca conheceu a sensação de carregar um rolo de tecido de 40 quilos nas costas. Está sentado com as pernas cruzadas e a ponta do sapato de couro brilhante se move de cima para baixo no ritmo de uma paciência fingida. Silva, você vai mesmo apagar o Silva da sua vida, Marcos? Minha voz sai rouca, densa como o som de uma máquina de costura velha sem óleo. Sinto a garganta amarga. Marcos solta um suspiro, um desses suspiros cheios de tédio reservados para uma velha senil. Leva a mão ao pulso para ajustar as abotoaduras de ouro. O presente que dei no dia em que se formou no mestrado. Mãe, por favor, não faça drama. A voz dele sai fria, sem uma única onda de emoção. Silva soa a linha de costura, soa a confecção, a suor, a pobre. Soa a uma mulher que costura roupas baratas para sobreviver. Soa a uma mulher que limpa o nariz na manga da blusa. Ele para, inclinando a cabeça para me olhar como se estivesse analisando uma planta arquitetônica defeituosa. Já Montenegro, Marcos Montenegro. Está ouvindo? Tem classe, tem futuro. Minha noiva e os sócios dela não podem se associar com um sobrenome tão comum. É questão de branding, mãe. Você não entenderia. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal. Deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está vendo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Branding. Essa palavra em inglês saindo da boca dele. Baixo o olhar para minhas mãos apoiadas sobre a mesa de vidro reluzente. Mãos calejadas, calos grossos das tesouras e agulhas, manchas de tinta de tecido que, por mais sabão que use, nunca ficam limpas completamente. Sempre fica aquele rastro roxo e azul de corante acumulado durante 40 anos. Esses dedos rústicos costuraram milhares de peças. Cortaram milhões de metros de tecido para ganhar cada centavo que o alimentou. A raiva explode no meu peito, ardente como um forno. Bato o papel contra a mesa com força. Pum! Esse sobrenome comum pagou sua carreira no exterior. Ingrato. Essas mãos cheias de tinta te deram essa pele macia que você tem. Acha que o dinheiro caiu do céu? Caiu desse sobrenome. O advogado Mendonça, sentado na cabeceira da mesa, estremece levemente e ajeita os óculos, mas não se atreve a dizer nem pio. Conhece meu temperamento. Mas Marcos não tem medo, nem sequer pisca. Exato, responde Marcos com a voz afiada como bisturi. E já não preciso mais delas. Essas mãos já cumpriram sua função. Agora preciso que assine a cessão da empresa sob meu novo nome legal. Esqueça de ver seus futuros netos. Não quero que carreguem seu estigma. Fico gelada. Estigma. Ele chama meu sangue. O do meu pai. O dos meus antepassados. Uma mancha. Está me chantageando com meus netos? Pergunto com a voz trêmula. Não é chantagem. É proteção de marca. Marcos se levanta abotoando o paletó, irradiando aquele ar de classe alta que tanto almeja. Os Montenegro são uma dinastia de arquitetos e construtores. Os Silva costuram roupas dos Montenegro. Você decide de que lado da história quer estar. Empurra o papel em minha direção junto com uma cara caneta tinteiro Montblanc. Assine. Tem até a festa de noivado. Se não houver assinatura, não há família. Dá meia volta e vai embora. Seu perfume caro invade meu nariz, sufocando o cheiro inerte do papel e da tinta. Fico ali sozinha no meio do imenso escritório. O filho que mais amo acaba de me matar, não com uma bala, mas com um processo de mudança de nome. Ou seja, não quer só meu dinheiro, quer apagar minha existência. Saio do arranha-céu de escritórios e o sol escaldante de São Paulo me bate no rosto como um balde de água fervendo. Mas que estranho, sinto frio, um frio gelado que percorre minha espinha dorsal e penetra em cada osso do meu velho corpo. As pessoas dizem que a maior dor é perder um ente querido. Estão erradas. A maior dor é quando seu ente querido continua ali vivo e respirando, mas a alma dele se transformou num monstro estranho.
Subo na minha caminhonete Ford F-150 de 98 velha, com a pintura desbotada pelo sol e vento, os bancos de couro rachados com a espuma saindo. Parece deslocada nesse estacionamento cheio de Mercedes e BMWs. O segurança me olha com pena, como se eu fosse uma velha caipira perdida num palácio real. Silva soa a empregados. A frase de Marcos se repete na minha cabeça como uma fita presa. Me olho no espelho retrovisor. Meu rosto está sulcado por rugas profundas, marcas do sol e do trabalho duro. Minha pele está curtida e escura, meus olhos fundos e cansados. Terei me enganado? Não, caramba. Trabalhei de sol a sol. Comecei como ajudante varrendo o ateliê, aguentando broncas da patroa, com os dedos sangrando de tanto furar com a agulha. Pulei o almoço durante 5 anos para economizar e abrir minha primeira confecção. Quando meu marido Luiz morreu num acidente de trânsito e Marcos tinha apenas 6 meses, eu costurava vestidos com meu filho pendurado nas costas. Lembro das noites em que o menino tinha febre alta. Sentava ao lado da cama dele com as mãos ainda sujas de tinta de tecido, com medo de tocá-lo e manchar sua pele clara. Jurei ao espírito de Luiz: o menino nunca terá que se sentar numa máquina de costura como eu. Será o patrão, será limpo. E olha que agora ele é limpo. Tão limpo que quer lavar e apagar essa mãe suja. Então para você estou morta, murmuro repetindo a pergunta de há pouco. Socialmente sim. Não se ofenda, são só negócios. As lágrimas me brotam quentes, rolando pelas minhas bochechas cheias de rugas. Bato no volante com força. A dor do golpe me ajuda a despertar um pouco. Dirijo para fora do centro luxuoso, indo em direção à zona industrial nos arredores. Lá tem poeira, barulho, caos, mas esse é meu lugar. A cidade passa pela janela. Os frios arranha-céus de vidro e aço dão lugar a fileiras de galpões industriais com telhados de zinco, lojinhas de bairro e gente trabalhadora suando a camisa. Sinto que me parto em dois. Uma metade quer correr abraçar meu filho, me ajoelhar e suplicar que não deixe o sobrenome, que não me deixe. A outra metade está acendendo uma chama escura, a fúria de uma fera ferida. Meu celular vibra. Mensagem do banco. Notificação da transferência mensal para as despesas de Marcos. 50 mil reais. Continuo mandando religiosamente, embora já tenha se formado e trabalhe há 3 anos. Quero que viva confortável. São só negócios, disse ele. Olho a tela do celular, meu polegar tremendo sobre o botão de cancelar transferência recorrente. Mas me detenho. Não, ainda não. Se cortar o dinheiro agora, vai fazer um escândalo dizendo que sou uma velha mesquinha e avarenta. Terá a desculpa perfeita para se fazer de vítima diante da noiva e da família dela. Preciso de outro plano, um plano digno desse insulto. Piso no acelerador e a caminhonete sai disparada, deixando para trás uma nuvem de fumaça preta, igual à minha alma neste momento, escura e sufocada. A placa de neon piscando aparece diante dos meus olhos. Confecções Silva. Especialistas em moda sob medida. A letra S se fundiu na semana passada, mas não mandei trocar. Agora que vejo, me parece uma ironia. Talvez tenha sido um presságio. Entro com a caminhonete no pátio. O cheiro a tinta de tecido, a produto químico de tingimento e ao zumbido constante das máquinas de costura industriais invade meu nariz assim que abro a porta. Para outros é fedor. Para mim é cheiro de pão de cada dia, cheiro de honestidade. Patroa, já chegou. O grito ressoa do mezanino da área de corte. José, o mestre cortador que está comigo há 10 anos, está limpando as mãos num trapo velho e manchado de tinta. Corre até mim com um sorriso radiante que deixa ver seus dentes branquíssimos, contrastando com o rosto manchado de corante azul. Como foi com o Marcos, dona Carmen? Já convenceu ele a largar essas bobagens de arquiteto e vir aprender o negócio de verdade? Pergunta José com voz entusiasmada. Sempre chama Marcos de o Marcos, com um carinho genuíno, embora Marcos nunca tenha se dignado a cumprimentar José além do indispensável. Olho para José. Tem mais ou menos a idade de Marcos, talvez um pouco mais novo. Veste seu avental cheio de retalhos com Silva bordado em linha vermelha sobre o peito. O nome que meu filho jogou no lixo, esse estranho o carrega no peito com orgulho. Bem, foi bem, José. Minto com a voz quebrada.
Não tenho coragem de contar aos meus funcionários que meu filho despreza esse lugar. José, que é muito esperto, nota imediatamente que algo está errado. Seu sorriso se apaga, me olha nos olhos e depois baixa o olhar para minhas mãos trêmulas. Patroa, tudo bem? A senhora está pálida. Quer que eu traga uma coca bem gelada ou uma cachaçinha? Estou bem, José. É só que às vezes o dinheiro não compra lealdade, mas compra muita estupidez. José assente, pensativo, entendendo embora não saiba dos detalhes. Deus abençoe, patroa. A senhora sabe que aqui é sua família, o que precisar. Aqui estamos eu e os rapazes. Família. Essa palavra volta a me furar o coração. Esses costureiros que comem da marmita, bebem água da torneira e trabalham 12 horas por dia para me enriquecer, me consideram família. E meu filho do meu próprio sangue, que come cortes finos e bebe vinho francês, me vê como uma sócia comercial obsoleta. Caminho ao longo do imenso galpão industrial. O som das máquinas de costura faz tec-tec-tec rangendo no ar. Música sertaneja de Chitãozinho e Chororó sai de uma caixa de som velha no canto. Mas eu continuo sendo rei. Eu sou a rainha aqui, rainha desse reino de retalhos e tintura. Paro diante de uma bancada onde estão cortando tecido para um grande pedido. Miguel, um cortador jovem, está medindo e marcando o molde sobre metros e metros de tecido estendido. Ao ver meus sapatos, levanta a cabeça. Dona Carmen, já separamos o lote completo. Era defeito na tingidora, tal como a senhora disse. A senhora tem olho de bruxa, chefe. Forço um sorriso e dou um tapinha no ombro dele. Minha mão deixa uma marca de poeira de tecido na camisa dele, mas ele nem se importa. Fica firme esperando instruções. Bom trabalho, filho. Terminem para amanhã. O cliente precisa da entrega. Sim, patroa. As ordens. Entro no meu escritório particular. Fica no mezanino com uma janela que dá para toda a confecção. É um escritório simples, apenas uma escrivaninha velha de carvalho, um arquivo cheio de papéis de impostos e as paredes forradas de diplomas e reconhecimentos de empresa modelo. E fotos, muitas fotos. Foto de Marcos com 1 mês de nascido. Marcos aprendendo a andar. Marcos se formando no colegial. Marcos recebendo o diploma de arquiteto nos Estados Unidos. Em todas as fotos apareço ao lado dele, sorrindo de orelha a orelha, abraçando-o com orgulho. E ele, agora que vejo bem, percebo o quanto é forçado o sorriso dele. Seu olhar sempre evita a câmera ou olha ao longe como querendo escapar da moldura onde apareço. Me deixo cair na poltrona de couro, sentindo o silêncio relativo da sala com isolamento acústico. Abro a gaveta de baixo e tiro a garrafa de cachaça reserva da família que estava guardando para o casamento de Marcos. Sirvo um copo cheio, sem limão, sem sal, só a pancada ardente subindo direto para o cérebro. Marcos quer que eu assine a transferência, quer que apague Confecções Silva para transformar em capital para sua imobiliária Montenegro Group. Quer vender o terreno da confecção, jogar na rua gente como José para construir apartamentos de luxo para os ricos. Acha que sou uma velha que só sabe obedecer ao filho. Bebo a cachaça de um gole. O sabor amargo se mistura com o salgado das lágrimas que não sequei. Montenegro. Sussurro o nome provando-o na língua. Tem gosto insosso. O telefone fixo toca. É minha secretária particular. Dona Carmen, tem uma ligação do escritório do Dr. Mendonça. Pergunta se quer revisar o arquivo do fideicomisso de 1997. Congelo. O arquivo de 1997. O ano em que fundei a empresa. O ano em que Luiz morreu. O ano em que redigi os primeiros estatutos com toda a inocência e esperança de uma mãe jovem viúva. Traga para cá imediatamente. Talvez, só talvez, o passado não seja tão inútil quanto Marcos acha. Ao cair da noite, a confecção já está quase vazia. Só resta o velho vigia na porta. Continuo no meu escritório com a luz tênue do abajur iluminando o arquivo amarelado sobre a escrivaninha. O cheiro de papel velho me transporta 27 anos atrás. Naquela época eu não era Dona Carmen, a rainha da confecção. Era só Carmen, uma costureira pobre como um rato com as mãos sempre manchadas de tinta. Luiz, meu marido, era o homem mais bonito do bairro. Me amava não porque eu fosse rica, porque não tinha nem um tostão, mas porque tinha mãos de ouro, como ele costumava dizer. Carmen,
Você consegue costurar tudo, me sussurrava enquanto enfaixava os cortes nos meus dedos cheios de furos de agulha. Mas me prometa que nosso filho não vai sofrer assim. Prometi, uma promessa fatal. Quando Luiz morreu naquele acidente horrível, atropelado por um caminhão desgovernado quando Marcos tinha apenas 6 meses, meu mundo desabou. Segurei aquele bebê nos meus braços e chorei até ficar seca. Olhei minhas mãos largas e toscas, cheias de calos de tesoura e furos de agulha, e jurei usar essas mesmas mãos feias para construir um castelo para ele. Trabalhei como uma besta de sol a sol. Costurava para lojas de dia e fazia peças sob encomenda de noite. Dormia mais curvada na máquina de costura que na minha cama. Comia pão duro com água para economizar e comprar leite importado para Marcos. Quando completou 6 anos, o levei para a escola particular mais cara da cidade. Lembro desse dia como se fosse ontem. Vesti minha roupa mais limpa, mas não podia esconder minha cara de trabalhadora nem as manchas roxas de corante nas mãos. Quando o levei pela mão até a entrada, os outros pais, médicos, advogados, empresários, me olhavam como se eu fosse uma estranha. Marcos soltou minha mão. "Mãe, suas mãos estão muito sujas", disse em voz baixa. Olhei para baixo. Embora tivesse lavado com sabão forte, as manchas de tinta ainda estavam ali, roxas e azuis entranhadas na pele. "Desculpa, filho. Vou esperar no carro." Desde esse dia me transformei na sombra dele. Paguei aulas de piano, de inglês, de francês, acampamentos de verão na Europa. Criei um mundo perfeito ao redor dele, isolando-o do cheiro de tinta e tecido da confecção. Achei que isso era amor. Me enganei. Que estúpida fui. Não criei um filho, criei um parasita. O mandei para escolas de ricos para que aprendesse a desprezar a própria origem. Cada real que ganhei com suor e lágrimas se transformou num tijolo a mais no muro que nos separava. Suas visitas à casa ficaram escassas. As refeições juntos eram desconfortáveis. Nunca me perguntava: "Mãe, cansou hoje no trabalho?" Só perguntava: "Mãe, já depositou?" Passo as páginas do arquivo do fideicomisso. O advogado Mendonça, embora seja um velho raposo, em seus tempos também foi meu companheiro de bebedeira. Ele redigiu esses estatutos com muito cuidado. Artigo 1. O fideicomisso se constitui para proteger e manter a prosperidade da linhagem Silva. Artigo 2. O beneficiário deve ser descendente direto. Passo a vista pelo texto legal seco e então meus olhos param numa letra pequena quase no final. Uma cláusula que quase tinha esquecido, acrescentada de última hora por conselho do meu pai, o avô de Marcos, um homem da antiga e muito rigoroso. Cláusula 4. Cláusula de identidade. Para garantir a sucessão e o respeito ao legado familiar, o administrador e beneficiário único do fideicomisso deve portar o sobrenome Silva de maneira legal. A renúncia voluntária, mudança ou rejeição desse sobrenome se considerará como uma renúncia tácita aos direitos de herança. Meu coração bate forte. Renúncia tácita. Leio a linha uma e outra vez. Um sorriso amargo se desenha nos meus lábios. Acontece que Deus vê tudo mesmo. Ou talvez meu pai viu o futuro. Marcos quer mudar o nome para ser classe alta. Quer ser Montenegro. Tudo bem, vou dar o gosto a ele. Será Montenegro. E um Montenegro não tem direito de tocar nenhum centavo do Silva. Pego o telefone e ligo para Mendonça. São 11 da noite, mas sei que esse velho não dorme. "Carmen, aconteceu alguma coisa?" "Doutor, vá preparando os papéis. Quero ativar a cláusula de sangue e quero fazer bem discretamente." "Tem certeza, Carmen? Isso vai destruí-lo. Não haverá volta." Olho a foto de Marcos sorrindo forçadamente na parede. Meu olhar esfria igual ao dele essa tarde. "Ele já me destruiu, doutor. Ele matou Silva. Eu só vou enterrar Montenegro." "Faça." Desligo. A escuridão na sala parece engrossar, mas já não me sinto sozinha. Sinto uma emoção cruel correndo pelas minhas veias. 2 dias depois decido dar a Marcos uma última oportunidade. Talvez tenha sido a consciência de mãe, ou talvez quisesse ver com meus próprios olhos quão podre estava a árvore que plantei. Dirijo até a cobertura de Marcos. Fica no andar 40 da torre mais luxuosa dos Jardins, a zona mais rica de São Paulo. Comprei esse apartamento ano passado. Vale $2 milhões, no nome da empresa para economizar impostos.
Um truque que Marcos insistiu em fazer. O elevador privativo me leva direto à sala. As portas se abrem e me bate o luxo excessivo. Pisos de mármore branco, lustres de cristal e pinturas abstratas que não entendo, mas que custam o que ganho num ano. Marcos não está. Só está Vanessa, a noiva dele. Vanessa é uma moça bonita, ninguém nega. Loira, corpo de modelo, filha de uma família de linhagem em decadência. Sua família tem o nome, os Montenegro, mas acabou o dinheiro, por isso se agarra ao meu filho. Está sentada no sofá de couro branco, folheando uma revista de moda com uma taça de mimosa na mão. Ao me ver entrar, não se levanta nem sorri, só levanta uma sobrancelha como se eu fosse a entregadora que chegou na hora errada. Dona Carmen. Sua voz é doce, mas gelada. Marcos está numa reunião com investidores. Veio sem avisar. Fico parada no meio da sala, sentindo-me fora de lugar com minha roupa simples cor caque. Preciso falar com meu filho e com você, Vanessa. Ela larga a taça, cruza os braços, uma postura defensiva, mas arrogante. Olha, Dona Carmen, seja razoável. Vamos nos casar. Nossos filhos irão para escolas internacionais. Vão conviver com filhos de ministros e embaixadores. Imagina se zombarem deles por se chamarem Silva? É ordinário demais, comum demais. Comum, repito, tentando manter a calma. Esse sobrenome te deu de comer, comprou esse sofá onde está sentada e pagou o anel de diamantes que traz na mão. Vanessa solta uma risada de desprezo total. Dinheiro é dinheiro, a origem não importa, desde que esteja limpo. E Marcos está limpando ao mudar o nome. Marcos Montenegro soa a arquiteto de classe mundial. Mas Marcos Silva... Ela dá de ombros fazendo uma careta. Soa ao tipo que costura roupa de empregada. O sangue me ferve no rosto. Está me insultando na própria casa que meu dinheiro comprou. Você está obrigando ele a negar a mãe. Vanessa se levanta e se aproxima de mim. É alta e com os saltos me olha direto nos olhos. Eu não obrigo ninguém. Marcos quer fazer isso. Ele deseja escapar da sua sombra cheia de manchas de tinta mais do que eu. Sabe o que ele faz cada vez que a senhora vem de visita? Assim que vai embora, Marcos chama um serviço de limpeza para desinfetar o apartamento. Diz que seu cheiro de tecido velho lhe dá náuseas. Pum! Isso foi como um tiro direto no coração. Marcos nunca tinha me dito isso, mas vendo o olhar triunfante de Vanessa, sei que não mente. Ou se mente, a verdade é igualmente cruel. Meu filho tem nojo de mim. Ah, é? Digo. E minha voz fica estranhamente tranquila. A dor se transformou em algo frio e duro como aço. Então peço desculpas por contaminar o ar de vocês. Melhor assinar logo, acrescenta Vanessa, me dando as costas para ir ao bar. Faça pela felicidade do seu filho. Já está velha, Dona Carmen. A senhora é o passado. Nos deixe ser o futuro. Olho suas costas esbeltas. Olho esse apartamento luxuoso, mas sem alma. Você tem razão, Vanessa. Sou o passado, mas esquece uma coisa. Sem passado não há futuro. Viro em direção ao elevador. Ah, e mais uma coisa. Olho para trás. Diga a Marcos que vou assinar. Vou assinar no dia do noivado na frente de todos. Quero uma grande entrada para o nome Montenegro. Vou dar uma entrada que nunca vai esquecer. Vanessa sorri vitoriosa, erguendo a taça para mim. Perfeito. Obrigada pela cooperação, Dona Carmen. Lembre-se de usar roupa formal e, por favor, tome um bom banho. As portas do elevador se fecham, ocultando o sorriso arrogante dela. Fico na cabine descendo em direção ao térreo em alta velocidade. Acham que ganharam. Não sabem que essa assinatura será a sentença de morte para o futuro de europeu deles. Passou uma semana como um pesadelo interminável. Recebi um envelope por mensageiro urgente na segunda de manhã. Não era correio normal. Vinha de um escritório particular caríssimo. O envelope era grosso, pesado, com um selo de urgente em vermelho brilhante. Sentada no meu escritório empoeirado, com o ventilador de teto girando e rangendo sobre minha cabeça como uma contagem regressiva, usei minha tesoura de cabo de madeira, a que uso para cortar tecidos há 20 anos, para rasgar o envelope. Dentro tinha uma cópia certificada do juizado civil. Decisão sobre mudança de estado civil. Interessado. Marcos Silva. Novo nome. Marcos Montenegro. O nome me bate nos olhos, alheio e afiado como bisturi. Ele fez. De verdade fez.
Cortou o último laço comigo, com Luiz, com o avô. Matou Silva para renascer como um estranho. Junto a isso vinha outro arquivo. Acordo de cessão de bens e reestruturação corporativa. Meu telefone toca. O nome na tela continua sendo meu filho. O apelido que dei desde o colegial. Olho a tela piscando, meu dedo polegar hesitando sobre o botão de atender. Respiro fundo e engulo o nó amargo que tenho na garganta. Alô? Já recebeu os papéis, mãe? Soa a voz de Marcos, sem cumprimentar, fria e cortante como um CEO dando ordens a um funcionário qualquer. Tenho na mão, Marcos. Ou deveria chamar de Senhor Montenegro. Do outro lado se ouve uma risadinha debochada. Me chame como quiser, desde que assine. Vanessa e eu já compramos passagens para a Europa na próxima semana. Queremos deixar isso arrumado antes de ir. Sabe, para começar do zero, limpos. Limpos, repito a palavra, sentindo o sabor ácido na boca. Quer apagar a placa de Silva de lá fora? A placa que pendurei com minhas próprias mãos quando você era bebê? Já está velha, mãe. Está enferrujada. Deixa o bairro feio. Contratei alguém para redesenhar. Será Montenegro Fashion Group. Soa muito mais elegante, não? Os clientes serão gente de alta costura europeia, não essas donas de casa baratas, suas amigas. Fecho os olhos. Não só me rouba a empresa, quer expulsar meus clientes, minhas irmãs trabalhadoras com quem passei tantas dificuldades. E se eu não assinar? Pergunto com a voz grave. Então não vai mais ver minha cara. A voz de Marcos fica gelada, sem pingo de humanidade. Vanessa está grávida. Vai ser avó. O coração dá uma cambalhota. Meu neto. Mas ele continua impiedoso como um carrasco. Se não assinar, essa criança vai nascer em Madrid. Vai crescer sem saber quem é a avó. Só vai saber que a avó era uma costureira teimosa que morreu por aí no Brasil. Quer morrer sozinha nessa confecção cheia de retalhos? Ou quer segurar o primogênito dos Montenegro? Você decide. Desliga. O tom de tu soa eterno no meu ouvido. Não é uma proposta, é uma sentença. Usa meu neto não nascido como refém. Ou seja, como pude criar um demônio tão sangue frio? Olho o arquivo. As letras dançam diante dos meus olhos. Artigo 1. A senhora Carmen Silva cede todo o controle, terrenos, instalações e marca a Marcos Montenegro. Estico a mão pela garrafa. Tremo tanto que derramo cachaça na mesa, encharcando a assinatura do juiz. Nessa noite não fui para casa. Para que ir para uma casa vazia e fria? Fiquei na confecção. Bebi como se a cachaça pudesse lavar essa humilhação. Caminhei cambaleando entre as fileiras de máquinas de costura que esperavam o próximo turno. Na escuridão pareciam monstros metálicos gigantes dormindo. Só elas me são fiéis. Só elas não desprezam essas mãos sujas. Paro diante de uma tesoura velha pendurada no painel. A primeira ferramenta que comprei com meu primeiro salário de ajudante aos 15 anos. Está gasta, brilhante pelo suor das minhas mãos. Por quê? Grito e o eco rebate nas paredes do galpão. Por quê, meu Deus? O que fiz de errado? Trabalhei de sol a sol. Não brinquei. Não andei de namoricos. Só queria que ele tivesse uma vida melhor que a minha. Jogo a garrafa contra a parede. Crash. Os vidros estouram, espalhando-se pelo chão de concreto manchado de tinta. Me deixo cair no chão, encostando as costas num rolo enorme de tecido. Choro pela primeira vez em quase 30 anos desde que Luiz morreu. Choro a bom chorar como uma criança. Lembro de Marcos pequeno. O dia que correu para a confecção com o rosto alegre segurando uma agulha de brinquedo. Mãe, vou te ajudar a costurar. O que fiz? Gritei com ele. Entre para casa agora mesmo. Vai sujar a roupa. Não toque nessa porcaria. Eu mesma plantei a ideia de que meu trabalho era sujo, que era lixo. Queria protegê-lo, mas sem querer ensinei ele a me desprezar. Que tola fui. Olho minhas mãos sob a luz da lua que entra pela janela, manchadas de roxo e azul, toscas, unhas quebradas, dedos cheios de calos de tesoura. Marcos tem razão. Essas mãos são nojentas. Talvez devesse assinar. Assinar e pronto. Que venda a confecção. Que apague o nome Silva. Talvez Silva mereça ser esquecido. Já estou velha. Não posso brigar contra ele. Ele tem educação, advogados, futuro. Eu só tenho tinta de tecido e passado.
Tiro a caneta do bolso da camisa. Ponho o papel de sessão sobre meu colo. A luz do celular ilumina a linha. Cedente. Carmen Silva. Coloco a caneta sobre o papel. Só uma assinatura e poderei ver meu neto. Poderei ser avó, mesmo que seja uma avó desprezada, escondida na porta dos fundos, mas pelo menos não estarei sozinha. O medo da solidão devora o amor próprio de uma maneira terrível. Justo então, um barulho vem da cortina metálica. O som da corrente da cortina me tira da bebedeira. Quem vem à confecção às 2 da manhã? Um ladrão. Levanto de 4 e pego uma régua de metal de meio metro. Quem está aí? Dê a cara. Grito arrastando a voz mais ameaçadora. A cortina sobe pela metade. Uma sombra entra. Patroa, sou eu, José. José, o mestre cortador, traz o pijama mal vestido, chinelos e cara de espanto. José, o que diabos está fazendo aqui a essa hora? Baixo a régua. Vi sua caminhonete no pátio. Passei e vi a luz do escritório apagada, mas a porta da confecção sem cadeado por dentro. Fiquei preocupado. Pensei que tinha dado um infarto ou algo assim. José se aproxima franzindo o nariz pelo cheiro de álcool e vendo a bagunça de vidros. Olha o papel amassado no meu colo e a caneta jogada no chão. Vai assinar isso, dona Carmen? Pergunta baixinho com os olhos grudados no documento. Na confecção todos fofocam sobre a mudança de nome de Marcos. As más notícias voam. Não tenho opção, José. Rio com amargura, me encostando no rolo de tecido. Ele ganhou. Sou uma velha acabada. Esse sobrenome Silva, ele diz que é uma vergonha. José fica calado um momento. Se agacha na minha frente, sem se importar que o chão manchado de tinta suje o pijama limpo. Patroa, lembra que semana passada bateram no meu filho, o mais novo, na escola? Olho sem entender. E o que tem a ver? Brigou com outro menino porque disse que o pai dele era um costureiro de quinta. O professor me chamou. Sabe o que meu filho disse? Nego com a cabeça. José me olha direto nos olhos e brilham com um orgulho estranho. Disse: meu pai não é de quinta. Ele costura as roupas que vocês usam todo dia. Se meu pai não costurar, você anda pelado? Meu pai é um herói que mantém esse mundo vestido. Tenho orgulho de ser filho de José Silva, costureiro da dona Carmen Silva. Fico pasma. Disse isso? De verdade? De verdade mesmo. E quando chegamos em casa, me pediu para ensinar a usar a tesoura de corte. Quer ter as mãos como as minhas. José abre as mãos calejadas, manchadas de tinta, e as põe junto às minhas. São idênticas, roxas, azuis, ásperas, mas fortes. Dona Carmen, a honra não está em se o nome soa elegante ou não. A honra está aqui. José bate no peito esquerdo onde bate o coração. E aqui, aponta para as mãos. Se a senhora assinar esse papel, não vende só a confecção, vende o orgulho do meu filho, o meu e o seu próprio. Vai deixar que Marcos apague o nome que tanta gente respeita? As palavras de José são como um balde de água fria. A bebedeira baixa de uma vez. O filho de um costureiro entende mais de honra que meu filho com mestrado. Marcos se envergonha de mim. O filho de José tem orgulho do pai dele. A diferença não está no sangue, a diferença está no coração. Olho o papel de sessão de novo. Já não vejo medo. Vejo desprezo. Desprezo pela minha própria fraqueza de há pouco. Amasso o papel numa bola e jogo com força contra os vidros quebrados. Você tem razão, José. Caramba, você tem razão. Me levanto cambaleando, mas com as costas retas. A dor no peito continua ali, mas mudou. Já não é dor de perda, é dor de transformação. José, vá dormir. Amanhã chegue cedo. Temos trabalho a fazer. Que trabalho, patroa? Preciso ir ver o advogado. Não vou assinar minha sentença de morte. Vou assinar a dele. José sorri e seus dentes brancos brilham na escuridão. Essa é a dona Carmen que conheço. Boa noite, patroa. Quando José vai embora, fico sozinha na confecção. Já não sinto frio. Uma chama cresce dentro de mim. E você? No meu lugar, seguiria com o plano ou perdoaria? Comenta aqui. Estou com você. Se eu devo continuar. Ou perdoa, se devo desistir. Continua comigo, pois o que vai acontecer em seguida vai te surpreender. Na manhã seguinte estou no escritório do Dr. Mendonça às 8 em ponto, antes que a secretária abra. Trago meu conjunto formal mais velho,
mas estou bem arrumada e penteada. Mendonça já está velho, com o rosto enrugado como passa, mas seus olhos atrás dos óculos de fundo de garrafa continuam afiados. Me olha e depois olha o arquivo Fideicomisso 1997 sobre a mesa. Carmen, tem certeza? Uma vez que ativarmos isso, não há volta. Marcos vai perder tudo. Não só a empresa, mas todo o bem em nome do fideicomisso. O apartamento, o carro, as contas. Vai ficar na rua literalmente. Dou um gole no meu café preto e amargo. Ele escolheu a rua desde que assinou como Montenegro, doutor. Só estou ajudando ele a cumprir o desejo. Mendonça suspira e abre a página da cláusula. Está bem. Vamos repassar pela última vez. Artigo 4. Cláusula de identidade. Marcos a violou diretamente ao mudar o sobrenome. Isso ativa a renúncia tácita. Tamborila os dedos ossudos sobre o papel. Mas o problema está no artigo 5. Beneficiário substituto. Quando Marcos perde os direitos, para quem passam? No original de 1997, você deixou isso em branco porque não havia mais ninguém. Eu sei, digo, tirando um envelope pequeno da bolsa. Por isso redigi isso, o codicilo de 2015. Lembra? O ano que Marcos me gritou pela primeira vez que desejava que eu morresse para herdar. Mendonça levanta as sobrancelhas, pega o envelope e o abre. Lê rápido e depois levanta o olhar com espanto total. Está falando sério, Carmen? Essa pessoa não é do seu sangue. A lei exige que o beneficiário do fideicomisso seja do mesmo sangue. Bato com a unha no papel, bem em cima do artigo 2. A lei exige é que se cumpra o que está escrito aqui dentro, doutor. Esse lance de descendente direto foi mania do meu pai, regra de família, não mandamento do Código Civil. E o codicilo de 2015 mexe justamente nisso. Tira a obrigação de sangue e deixa só a exigência do sobrenome Silva no documento. Mendonça ajusta os óculos relendo a cláusula com calma. Sendo fideicomisso privado, o juiz vai respeitar a vontade da instituidora. Se o herdeiro tiver Silva no registro, juridicamente isso se sustenta. É fideicomisso privado. Você decide. Mas é o patrimônio de toda a sua vida. Dar para um estranho... Não é um estranho, Mendonça. Interrompo com firmeza. É família. Família são os que ficam quando o barco afunda. O que leva meu sangue foi o primeiro a fazer buracos no barco para se salvar. Mendonça fica calado um bom tempo e depois assente devagar. Um sorriso astuto aparece na boca do velho advogado. De acordo. Legalmente, isso é sólido como concreto. Se Marcos assinar a ata confirmando ser Montenegro diante da Assembleia, ele mesmo estará fechando a cela da própria prisão. Qual é o plano? Precisa que confie. Tem que acreditar que já me rendi. Precisa organizar essa cerimônia de assinatura o maior possível. Quanto mais testemunhas houver, mais irreversível será a queda dele. Me levanto e dou a mão a Mendonça. A mão dele está fria, mas a minha mais. Não se preocupe. Vou interpretar o papel de mãe derrotada à perfeição. Ao sair do escritório, tiro o celular. É hora de ligar para o senhor Montenegro. Toca 3 vezes antes que atenda. O que quer? Já decidiu? Estou ocupado escolhendo as toalhas de mesa para a festa. A voz de Marcos soa irritada. Respiro fundo ajustando minha voz. Faço que soe trêmula, cansada, mais velha do que sou. Marcos. Mãe sente muito. Silêncio do outro lado por um segundo. A satisfação viaja através da linha. Sente muito? Quer dizer que aceita? Sim. Já estou velha, filho. Não posso brigar com você. Tem razão. Esses tempos pedem nomes elegantes. Silva é só o passado. Vou assinar. Irei à festa e assino tudo o que quiser. Só peço, me deixe ver meu neto quando nascer. Marcos ri alto. Uma risada triunfal e arrogante. Ha, ha, ha. Finalmente entrou na razão a velha. Excelente, mãe. Vanessa vai ficar muito feliz. Esse será o melhor presente de casamento. Então, que horas chego na entrada principal do hotel? Pergunto fingindo submissão. A voz de Marcos baixa de tom, voltando àquela crueldade habitual, e dessa vez adiciona uns 5% extra de veneno que não imaginei. Ah, sobre isso, mãe, olha, os convidados são puro VIP, embaixadores, banqueiros. Chegar naquela caminhonete velha e surrada na entrada principal ia ficar muito mal,
Muito cafona. O pessoal do valet nem sabe dirigir essas carroças. Então, o que faço? Entre pelos fundos pela porta de serviço. Tem um elevador de carga que leva direto à sala de espera. Aí espera até eu chamar. Sai ao palco, assina e depois, bom, pode ir embora mais cedo para descansar. Pela porta de trás mesmo. Elevador de carga e depois some. Me trata pior que um cachorro de guarda. E mais uma coisa, acrescenta, como querendo cravar outro prego no caixão. Mãe, por favor, coloque as mãos de molho no cloro ou faça alguma coisa. Não vá trazer as unhas manchadas de tinta quando pegar a caneta. E se perfume bastante. Não quero que o cheiro de tecido grude no vestido da Vanessa. É nojento. Aperto o telefone com tanta força que sinto que vou quebrar a tela. O sangue me ferve, mas minha voz sai macia, resignada. Tudo bem, filho. Vou me lavar bem. Entro pelos fundos. Não vou envergonhar você. Certo, nos vemos sábado. Não chegue atrasada. Desliga. Fico parada na rua cheia de gente baixando o telefone. Um sorriso frio se desenha no meu rosto. Não de alegria, mas o sorriso de uma caçadora que vê a presa pisar na armadilha. Quer que entre pelos fundos? Certo, entrarei pelos fundos. Quer que esteja limpa? Certo, me limparei. Vou limpá-lo da minha vida. Marcos desligou sorrindo, sonhando com seus arranha-céus Montenegro, mas não sabe que essa ligação foi o momento em que assinou a própria ordem de execução. Acabou de convidar o carrasco para a festa e acabou de dar instruções detalhadas de como entrar para colocar a faca no pescoço o mais rápido possível. Sábado, 7 da noite. Hotel Grand Royal São Paulo. Estaciono minha caminhonete F-150 no Beco dos Fundos, junto aos contêineres de lixo da cozinha do hotel, tal como me indicou o Sr. Montenegro. O cheiro de comida estragada e lixiviados se mistura com o aroma do perfume barato que acabei de passar. Um segurança jovem me detém na entrada de serviço. Ei, senhora, essa área é para pessoal de serviço. Fornecedores pela outra porta. Ajusto a gola do meu conjunto que já tem a borda desfiada e levanto a cabeça. Não vim entregar nada. Sou a mãe do noivo. O segurança me varre com o olhar de pés à cabeça. Olha meus sapatos de couro velhos, que embora tenha dado brilho, continuam mostrando as rachaduras. Olha minhas mãos largas e toscas, manchadas de roxo. Depois solta uma risadinha não mal intencionada, mas cheia de pena. A mãe do Sr. Montenegro? Por favor, se ele disse que a mãe dele é uma investidora que está na Europa. Bom, entre, tia do interior. Use o elevador de carga número 3, que o gerente não te veja. Entro no elevador de carga. O chão está pegajoso de gordura de comida e tem marcas de rodas de carrinhos. Que ironia! Esse elevador sujo me faz sentir mais confortável que o saguão de mármore lá fora. Pelo menos aqui a sujeira é honesta. O elevador se abre no terceiro andar. Me chega o som de música clássica suave e o tilintar de taças. Saio e me escondo num canto escuro atrás de uma cortina de veludo vermelho gigante. O salão é impressionantemente luxuoso. Lustres de cristal pendem como lágrimas gigantes. Flores frescas inundam os corredores. Cavalheiros de smoking preto e damas em vestidos de noite brilhantes seguram taças de champanhe rindo e conversando sobre trivialidades. E ali está no centro brilhando como um deus, terno cor marfim, cabelo engomado para trás. Está brindando com um homem gordo. Acho que é o presidente da Associação de Arquitetos. Vanessa está ao lado dele, radiante e afiada como uma faca banhada em ouro. Respiro fundo e saio do esconderijo. Marcos me vê. O sorriso no rosto dele apaga na hora, substituído por um senho franzido de alerta total. Se desculpa com os convidados e puxa Vanessa rapidamente até mim, me interceptando perto da zona onde os garçons deixam os pratos sujos. Chegou na hora, diz entre os dentes, olhando para todos os lados para ver se alguém nos vê. Mas o que está fazendo aqui parada? Disse para esperar na sala de espera. Estava fechada. Minto. Queria estar aqui para ver você se apresentar. Marcos exala com fastio, fazendo uma careta de nojo ao se aproximar de mim. Fareja. Com o que se lavou? Esse perfume, meu Deus, cheira a salão de bairro. Se afaste um pouco da Vanessa. Ela tem náuseas pela gravidez. Vanessa cobre o nariz com um lenço, me olhando como se eu fosse uma barata que acabou de sair do armário. Dona Carmen, por favor,
Não toque em nada, especialmente na comida. Olhe as suas unhas, embora as tenha cortado, ainda estão manchadas de roxo. Vai tirar o apetite dos convidados. Olho minhas mãos. As deixei de molho em cloro por 30 minutos ontem até a pele ficar vermelha e arder. Mas a tinta de tecido que entrou na carne durante 40 anos não sai com cloro. Pode deixar, digo com voz rouca. Não estou com fome, só vim assinar. Certo. Marcos me arruma o colarinho do pescoço. Um gesto que parece carinhoso de longe, mas que na verdade é para me empurrar para trás. Fique quieta nesse canto. Não fale com ninguém. Não ria alto. Quando o mestre de cerimônias chamar a fundadora predecessora, sobe direto ao palco, assina onde eu apontar e desce pela saída de emergência à direita. Meu motorista vai levá-la para casa. Entendido? Entendido, Sr. Montenegro. Assente, satisfeito, e vira as costas para se misturar de novo com a multidão, se transformando outra vez no príncipe encantador. Fico ali, sozinha na escuridão, abraçando o velho arquivo contra meu peito. A música soa doce, mas nos meus ouvidos só ouço o tum-tum do meu coração. Não sabem que a sombra parada nesse canto não é uma velha acabada, é a morte afiando a foice. 1 hora depois, as luzes do salão se apagam. Um refletor ilumina o centro do palco. Aplausos estrondosos. Marcos sobe ao pódio pegando o microfone com uma confiança absoluta. Damas e cavalheiros, sua voz ressoa cálida e convincente. Obrigado a todos por estarem aqui para presenciar o nascimento de uma nova era. Hoje não só celebramos meu noivado com Vanessa, mas também o nascimento da Montenegro Group. Mais aplausos. A tela gigante atrás projeta o novo logo, um M estilizado em dourado, elegante, moderno, nem rastro da agulha e da linha do velho logo das confecções Silva. Muitos me perguntam, qual é meu segredo para o sucesso? Continua Marcos passeando pelo palco. É a coragem para mudar. Coragem para se livrar do velho, da mentalidade obsoleta, das cargas do passado para alcançar a excelência. Cargas. Me chama de carga na frente de 500 pessoas. E para formalizar isso, quero convidar ao palco uma pessoa que pôs os primeiros tijolos, embora rústicos necessários. Minha mãe, a senhora Carmen. O MC me faz um sinal. O refletor varre o salão e para no canto escuro onde estou. A luz me cega. Começo a caminhar. O salão fica em silêncio total. Meus sapatos batem na madeira. Cloc, cloc, ressoando claramente. Sinto centenas de olhos cravados em mim, olhares curiosos, críticos e algumas risadinhas debochadas sussurrando sobre meu conjunto fora de moda. Subo ao palco. Marcos me recebe com um abraço frouxo, dando 2 tapinhas nas costas. O tipo de tapinhas que se dá num funcionário. Este é um momento histórico, diz Marcos ao microfone me passando a cara caneta Montblanc. Minha mãe vai assinar o documento de transferência, entregando oficialmente a tocha para a geração Montenegro. Trazem uma mesa pequena. Ali está o papel de sessão aberto e pronto. Marcos se inclina ao meu ouvido, sussurrando com aquele sorriso congelado para as fotos. Assine rápido e suma, velha. Não me envergonhe. Pego a caneta. Pesa toneladas. O perfume de Marcos, a maquiagem de Vanessa, o cheiro de dinheiro falso me reviram o estômago. Me inclino. A ponta da caneta toca o papel, mas não assino. Fico quieta como estátua. 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. O silêncio começa a incomodar. A banda para de tocar. Os murmúrios na plateia começam a crescer. Marcos fica impaciente. Pigarreia. Mãe, está muito emocionada? Assine. Levanto a cabeça devagar. Não olho o papel. Olho direto nos olhos de Marcos. Meus olhos velhos e cansados de repente brilham com um fogo que ele nunca tinha visto. Pego o microfone do pódio. Um momento. Minha voz sai firme, sem tremer, dura como um martelo batendo na bigorna. Há uma pequena confusão aqui. Todo o salão prende a respiração. O silêncio já não é curiosidade, é um silêncio sepulcral. A tensão é tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Dá para ouvir até o gelo derretendo nas taças da mesa mais distante. Marcos empalidece. Tenta me tirar o microfone, mas dou um passo para trás levantando meu velho arquivo no alto. Antes de assinar este papel, digo alto, minha voz retumbando no grande salão,
Preciso esclarecer a verdadeira propriedade da empresa que vocês chamam Montenegro Group. O que está fazendo? Segurança. Marcos se joga em minha direção. Quieto aí! Grito. O grito de comando de uma mulher que dirigiu uma confecção por 40 anos faz Marcos congelar por instinto. Quer que todos ouçam a verdade ou prefere que vejam arrastando essa velha para fora do palco como um saco de lixo? Os convidados começam a murmurar mais alto. Celulares e câmeras se levantam em uníssono. Vanessa está petrificada com a taça tremendo na mão. Abro o arquivo e tiro a folha amarelada de 1997. Damas e cavalheiros, esta companhia não me pertence, e muito menos pertence ao jovem Marcos aqui presente. Pertence ao Fideicomisso Familiar Silva, fundado em 1997. Ponho meus óculos de leitura e leio devagar, claro e alto como juiz ditando sentença. Artigo 4. Identidade de sangue. O administrador e beneficiário único do fideicomisso deve portar obrigatoriamente o sobrenome Silva de maneira legal. Qualquer ação destinada a mudar, negar ou eliminar esse sobrenome se considerará como uma renúncia tácita aos direitos de herança. Faço uma pausa olhando para o rosto de Marcos, que agora está branco como o papel. Marcos, você acabou de se vangloriar para o mundo inteiro que mudou o nome para Montenegro. Desfilou esse certificado por todos os lados como um troféu. Jogo o papel de sessão que me deu no chão do palco. Parabéns, senhor Montenegro. Com esse novo nome você acabou de se apagar oficialmente da lista de beneficiários. Legalmente é um estranho. E o Fideicomisso Silva não mantém estranhos. O salão explode em espanto. Ah, o quê? Não pode ser! Ressoa caoticamente. Vanessa corre ao lado de Marcos, me arrancando o papel para ler. Seus olhos esbugalham ao ver o selo vermelho e a assinatura do notário de 27 anos atrás. Que diabos é isso, Marcos? Disse que era dono de tudo, grita Vanessa, esquecendo completamente a etiqueta. O palco glamuroso se transformou num campo de batalha. Marcos treme suando em bicas, arruinando a maquiagem. Tenta rir, uma risada torta e patética. Ha ha ha. Mãe, que piada boa. Pessoal, isso é uma piada da minha mãe. Ela tem um senso de humor muito peculiar. Vira para mim baixando a voz para suplicar, mas com olhos ameaçadores. Mãe, pare já. Pare de fazer ridículo. Vamos lá dentro conversar. O ridículo? Rio com desprezo. O único ridículo aqui é você, Marcos. Acha que sobrenome é uma camisa que veste e tira quando quer? Disse que Silva é uma mancha. Tudo bem, fico com a mancha. Você fica com sua elegância. O Dr. Mendonça, que estava sentado em silêncio na mesa VIP, se levanta. Ajusta a gravata e sobe ao palco com passo firme. Confirmo a validade legal deste documento, diz Mendonça ao microfone. Segundo a lei, no momento exato em que o Sr. Marcos assinou a mudança de nome, perdeu seu status legal sobre todos os ativos do fideicomisso, incluindo a confecção, as contas bancárias e também a cobertura onde mora e o carro que dirige. Não! Impossível! Grita Marcos, se jogando para agarrar Mendonça pelas lapelas. Sou filho dela. É meu sangue. Que lei proíbe que um filho herde da mãe? Sangue. Dou um passo à frente e tiro as mãos dele de cima do advogado. Você mesmo me disse. Isso são negócios, não família. Quer jogar com regras corporativas? Vamos jogar. É um contrato, Marcos. E você violou. Marcos desmorona. Olha ao redor buscando ajuda, mas seus sócios estratégicos, seus amigos da alta sociedade, evitam o olhar ou sussurram com desprezo. Ninguém quer se associar com alguém que acabou de quebrar publicamente. Vanessa solta o braço de Marcos como se queimasse. Me enganou. Disse que era o único herdeiro. Maldito seja. Marcos se vira para mim com o rosto cheio de ranho e lágrimas. A arrogância desapareceu. Só resta a covardia de uma criança mimada a quem tiraram os doces. Mãe, me enganei. Vou mudar de volta. Amanhã mesmo vou ao juizado. Serei Silva. Vou tatuar Silva na testa se quiser. Não me faça isso. Olho para ele ajoelhado aos meus pés, se agarrando às minhas calças caque velhas, essas mesmas que há pouco lhe davam nojo. O coração aperta, mas minha mente está fria como gelo. Mudar de volta? Pergunto. Sim, agora mesmo. É só um nome. Sim, é só um nome,
mas a dignidade não se pode mudar. Nego com a cabeça e tiro outro papel do envelope, o que mostrei a Mendonça outro dia. Tarde demais, Marcos. O artigo 5 do fideicomisso é muito claro. No caso de o herdeiro principal renunciar ou violar a cláusula de identidade, os direitos de herança passarão imediatamente e irrevogavelmente ao beneficiário substituto. Marcos levanta o olhar com os olhos arregalados de terror. Beneficiário substituto? Quem? Não tem mais ninguém. Papai morreu. Não tem ninguém. Vanessa grita. Tem um filho bastardo, velha desgraçada. Sorrio. Um sorriso de alívio. Não tenho filhos espalhados, mas tenho um filho de verdade. Um que nunca me pediu para entrar pela porta dos fundos. Um que nunca me pediu para clarear as mãos. Olho para o fundo do salão, perto da entrada. Acenda a luz. Ordeno. O refletor aponta para lá. Ali, escondido timidamente atrás da porta, há um homem com um terno barato alugado às pressas que fica um pouco apertado no corpo robusto dele. Tem um copo de água na mão e cara de susto. José Silva, chamo alto. Suba aqui. Todo o salão se vira. José, o costureiro. José caminha trêmulo, passando entre as filas de gente rica que torce o nariz diante da aparência humilde dele. Sobe ao palco, fica ao meu lado com a cabeça baixa retorcendo as mãos calejadas. Marcos se levanta de um pulo vermelho de raiva e humilhação. Esse cara, está louca? Nem terminou o colegial. É o empregado que lava meu carro. Cale a boca! Dou um tapa em Marcos. Plaft, seco e sonoro. Um tapa carregado com 28 anos de decepção. O salão ofega de novo. Esse homem. Abraço José pelos ombros, obrigando-o a ficar ereto. Ficou ao meu lado quando adoeci enquanto você estava em Dubai. Ficou acordado a noite toda costurando para entregar no prazo enquanto você jogava dinheiro no cassino. Ensina o filho a ter orgulho de ser costureiro enquanto você ensina o seu a desprezar a avó. Me viro para Mendonça. Leia. Mendonça lê com voz potente. Segundo o Codicilo de 2015, todos os ativos, a marca e a operação das Confecções Silva, incluindo as subsidiárias imobiliárias, se transferem incondicionalmente ao senhor José Silva. José abre a boca. Patroa, o que está dizendo? Eu não posso. Aceite, filho. Empurro o arquivo para as mãos dele. Minhas mãos calejadas tocam as dele. Uma transferência geracional, não de sangue, mas de suor. Você merece mais que ninguém. Mantenha vivo o sobrenome Silva. Não deixe morrer. Marcos grita como animal ferido e tenta arrancar o arquivo, mas 2 seguranças enormes aparecem e o seguram pelos braços. Me soltem. Sou Montenegro. Sou dono desse hotel. Ah, não sou? Balbucia, percebendo que não é ninguém. Olho para ele pela última vez. Já não há raiva, só uma pena profunda. Exato. Você é Montenegro. E sinto muito, senhor Montenegro, mas essa festa é paga pelo fideicomisso Silva e o fideicomisso acabou de decidir suspender o financiamento imediatamente. Me dirijo à multidão atônita. Acabou a festa. Quem quiser jantar, que pague a conta. José está no palco segurando o arquivo grosso com mãos trêmulas. Olha a multidão embaixo, gente que há um momento o olhava com desprezo pelo terno barato, e agora o olham como se tivessem nascido asas nele. Patroa, dona Carmen. Gagueja José suando frio. Isso é grande demais. Eu só sei cortar e costurar. Como vou administrar uma empresa? Ponho minha mão no ombro dele, sentindo a solidez de um homem de trabalho. Por isso escolhi você, José. Você sabe consertar o que está quebrado. Aquele, aponto com o queixo para Marcos, que se debate com os guardas, só sabe jogar fora o velho para perseguir fantasias. Marcos esperneia e grita roxo de vergonha. Sua verdadeira natureza, esse classismo e preconceito que tentava esconder sob uma fachada intelectual, vem à tona sem filtro. Está louca, velha? Dá o patrimônio para... Olha para ele! Nem sabe usar os talheres. Vai transformar a empresa num chiqueiro. Cale a boca, grita Vanessa. Não para me defender, mas porque percebe que o barco afunda rápido demais. Me aproximo de Marcos. Olho fundo nos olhos dele, procurando algum rastro daquela criança pequena, mas só vejo ódio e ganância. Marcos, você o despreza?
Esse homem ficou cuidando da confecção a noite toda quando o temporal destruiu metade do bairro enquanto você estava de festa em Búzios. Esse homem me carregou nas costas até o pronto-socorro quando tive o infarto ano passado, enquanto você disse que estava numa reunião. Não leva meu sangue, mas leva meu coração. Me viro para a gente e declaro: a partir deste momento, José Silva é o diretor-geral. Qualquer decisão sobre ativos, pessoal e dívidas será tomada por ele. José respira fundo, me olha, depois olha as mãos calejadas. O olhar dele muda, do medo passa para a determinação. Entende que isso não é um presente, é uma responsabilidade. Tem que proteger a honra dos costureiros. José dá um passo à frente e olha direto para Marcos. Jovem Marcos, diz José com voz tranquila e estável. Posso não ter diploma, mas pelo menos nunca mudei o sobrenome da minha mãe para conseguir uma entrada. Essa frase dói mais que meu tapa. A gente solta um Alguns começam a aplaudir. Primeiro uns poucos, depois mais forte. Não aplaudem porque gostam de José, mas porque gostam do drama e odeiam a falsidade de Marcos. Mas a obra não terminou. Faço um sinal para Mendonça. É hora do golpe econômico final. Mendonça tira outro documento e ajusta os óculos. Senhor Montenegro, enfatiza o sobrenome novo com sarcasmo. Dado que já não é beneficiário do fideicomisso, somos obrigados a executar as cláusulas de recuperação de ativos corporativos. Marcos pisca. Recuperação de quê? O apartamento é meu. O carro é meu. Falso, responde Mendonça friamente. No papel, a cobertura na Torre Sofia é propriedade da Silva Imóveis. O Porsche Cayenne que dirige é propriedade da Silva Transportes. Você só tinha direito de uso como membro da família. Agora que é um estranho, está fazendo uso indevido de ativos. Vanessa fica pálida como cera. Agarra Marcos pelo braço, cravando as unhas. Marcos, me diga que está mentindo. O apartamento está no seu nome. Marcos gagueja. Ele assinou para que a empresa fosse dona e assim fugir de imposto de herança. Uma armadilha de espertinho que agora virou a corda no pescoço dele. Mendonça olha o relógio. Apresentamos uma ordem de despejo urgente ao juizado hoje de manhã, logo após confirmar sua mudança de nome. A ordem foi aprovada há 10 minutos. Tem 24 horas para esvaziar o apartamento. 24 horas? Estão loucos? Para onde vamos? Isso não é assunto da empresa. Mendonça dá de ombros. Ah, e o Porsche que está no valet. Nossos guardas já puseram trava e recuperaram a chave reserva. Não! Não é o carro do casamento! Grita Marcos, tentando descer do palco, mas as pernas falham e cai de joelhos. Me aproximo e olho para baixo para meu filho totalmente destruído. Imagina, filho. Sussurro, suave, mas letal. Queria ser sofisticado. Agora é um sofisticado mendigo. Tem um nome bonito, uma etiqueta bonita, mas nem um real no bolso. Viro para Vanessa, que está parada como estátua de sal. Vanessa, querida quase nora, espero que seu amor por Montenegro seja grande o suficiente para dormir com ele embaixo de uma ponte essa noite. Ou seu amor também tem data de validade como o cartão de crédito que acabei de cancelar? Vanessa solta Marcos, olha para ele, depois olha o anel de diamantes na mão. Um anel que sei perfeitamente que Marcos comprou com o cartão corporativo adicional. Tira o anel. Vanessa, o que está fazendo? Marcos levanta o olhar suplicando. Não podemos começar de novo? Sou bom arquiteto. Vou ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro? Vanessa ri e joga o anel no peito dele. Acha que alguém vai contratar um arquiteto que acabou de ser deserdado publicamente pela própria mãe? Você é o palhaço da cidade inteira, Marcos. Seu nome é lixo. Mas eu te amo. Amo segurança, Marcos. Amo um homem que possa me proteger, não um idiota que mentiu sobre a fortuna. Você é uma fraude. Plaft. Outro tapa para Marcos. Não meu, mas da mulher com quem ia se casar. Vanessa dá meia volta, o vestido esvoaçando, e desce do palco sem olhar para trás. A gente se afasta para deixá-la passar como se tivesse uma doença contagiosa. Marcos engatinha pelo chão procurando o anel, chorando a bom chorar. Olha ao redor. Seus amigos VIP já estão indo embora. Tapam a boca para rir apontando para ele. Vamos, acabou o show. Pobre coitado. Achou que ganhou na loteria e só tirou sucata.
O nome Montenegro soa bem para garçom. Esses sussurros são agulhas na pele dele. O que resta? Sem dinheiro, sem casa, sem carro, sem esposa, sem família. Vira para mim. Dessa vez a altivez foi embora completamente. Se arrasta e abraça minhas pernas. Mãe, mãe, me perdoa. Me enganei. Não me abandone. Serei costureiro. Vou cortar tecidos. Me deixe voltar para a confecção. Não tenho para onde ir. Olho o topo da cabeça dele. O penteado perfeito agora é uma bagunça. Uma vez acariciei essa cabeça prometendo protegê-lo sempre. Mas aquela criança já morreu. O que está aos meus pés é Marcos Montenegro, um desconhecido. Não me chame de mãe, senhor Montenegro. Tiro as mãos dele das minhas pernas e sacudo as calças como tirando poeira. Nas confecções Silva só contratamos costureiros experientes e honestos. Você não é nenhuma das duas coisas. Não dizia que tinta de tecido é nojenta? Não vá manchar seu terno branco. Dou as costas. Uma estranha leveza invade minha alma. A dor no peito desapareceu, deixando um vazio frio, mas tranquilo. Vamos, José. Dou um tapinha no ombro do mestre cortador, agora diretor-geral. Aqui cheira demais a perfume barato. Sinto falta do cheiro de tecido fresco. José assente, abraçando o arquivo como um tesouro. Sim, dona Carmen. Amanhã temos que fazer a entrega grande da loja do seu Rodrigues. Exato. O trabalho é primeiro. 2 pessoas, uma velha e um jovem, descemos do palco. Caminhamos entre as fileiras de cadeiras vazias, pisando no tapete vermelho com nossos sapatos velhos. Ninguém se atreve a bloquear nosso caminho. A dignidade do trabalho irradia de nós com mais força que qualquer joia. Às nossas costas, no palco luxuoso mas solitário, Marcos continua ali sentado, apertando o papel de mudança de nome e o anel rejeitado. O choro dele ressoa patético e vazio no enorme salão. Mãe, volte! Mãe! Não viro nem uma única vez. Uma mulher nunca olha para trás para o lixo que acabou de jogar fora. Saímos pela porta dos fundos do hotel, essa mesma pela qual Marcos me obrigou a entrar. O ar da noite nos bate fresco no rosto. O céu está estrelado e limpo. Se arrepende de alguma coisa, dona Carmen? Pergunta José em voz baixa, enquanto subimos na velha caminhonete. Ligo o motor. O V8 ruge com força, fazendo vibrar os bancos. O som da vida. Meu único arrependimento, José, digo olhando fixo para a frente, é ter esperado tanto para dar essa lição. 1 hora depois chegamos à confecção. Silêncio total, só grilos e o cheiro de tecido limpo. Isso é casa, esse é meu castelo. Entro no escritório, tiro o casaco sufocante e jogo na poltrona. Vou até a parede cheia de fotos. Tiro da parede a foto com Marcos no dia da formatura. Na foto, ele sorri forçado. Eu sorrio com orgulho. Uma mentira emoldurada em vidro. Saio para o pátio dos fundos, onde está o tambor de metal para queimar lixo e retalhos velhos. O fogo arde, iluminando meu rosto cheio de rugas. Jogo a foto no fogo. O vidro estoura. As chamas lambem o sorriso de Marcos, transformando-o em cinza preta que voa para o céu noturno. José está atrás observando em silêncio. Repinte a placa Silva. Que brilhe bem, digo sem virar. E ponha seu nome embaixo. José Silva, diretor-geral. Sim, patroa. Olho as cinzas voando no vento. Não sinto tristeza. Me sinto limpa. Finalmente lavei a verdadeira mancha da minha vida. Não era a tinta de tecido. Era a ilusão de um filho podre. Viro para olhar José, o filho que nasceu do suor e da lealdade. O sobrenome se herda, mas a família se ganha. E ele só ganhou um nome bonito para colocar na lápide. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir até o final. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. E clica aqui no vídeo do lado para continuar maratonando as melhores histórias do canal. Te vejo na próxima.